Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu vim mostrar pra vocês, vim falar quais são os meus poetas favoritos. Talvez não seja muito segredo pra quem viu aquele vídeo, os meus poemas favoritos, porque lá eu citei poemas de meus poetas favoritos. Lá não citei todos os poetas, porque eu acho que só citei 5 poemas. E eu preciso até fazer a continuação daquele vídeo, porque eu tenho mais poemas para falar para vocês. Mas, além daqueles aqui, como eu disse, eu vou apresentar outros. E o diferencial também é que eu vou fazer uma exposição de motivos, né? Como eu fiz no caso lá dos meus autores favoritos, né? Por que eles são os meus favoritos. Sem ordem de preferência, vocês sabem, eu não faço ranking. Eu só seleciono e pronto. Sem primeiro, segundo, terceiro, último lugar, certo? Começar falando do Manuel Bandeira, um poeta brasileiro que eu amo. Não é o meu poeta brasileiro favorito, eu já vou mostrar qual é. Mas por que eu gosto do Bandeira? Porque a poesia dele parece fácil. E é legal quando um autor faz com que a obra dele pareça fácil. Quando eu estou falando autor, eu não estou falando necessariamente poeta. Pode ser escritor, pode ser qualquer pessoa que produza algo. Apresentar um resultado que parece simples e fácil, mas bom, é muito difícil. Tem que manjar muito. Porque quando você apresenta algo simples, mas com qualidade, significa que a pessoa foi à essencialidade da coisa. E para ir à essencialidade, ela tem que entender muito. Ela tem que cortar a gordura e apresentar o que realmente importa. E o Manuel Bandeira faz a poesia parecer algo simples. Mas, para quem viu o meu vídeo, acho que para entender poesia, o primeiro deles eu mostro uma poesia do Manuel Bandeira que parece fácil, mas não é. Por quê? Porque tem uma questão do ritmo e da fonética ali que marca demais. Não sei se é o primeiro vídeo ou o segundo, acho que é o que eu falo sonoridade, enfim, o que eu falo do trem. Aqui o poema chamado Trem é um exemplo de que forma é conteúdo em poesia. Quando você pronuncia em voz alta, eu não vou ler agora para esse vídeo não ficar longo, declama em voz alta aquele poema, você simula o som do trem. Olhando o texto, é um texto simples. Mas quando o texto é dito em voz alta, quando o poema é declamado, você vê como o poema se multiplica. Manuel Bandeira faz isso, faz com que as coisas pareçam simples. Ele trabalha muito com figura de linguagem, aquela questão essencial da poesia, que é fazer com que o leitor já visualize tudo que está sendo dito. E às vezes visualizar por meio do som, não por meio do significado, hein? Então eu gosto disso, Manuel Bandeira. Então assim, eu gosto do Trem, para falar dos poemas favoritos. Eu gosto muito de Estrela da Manhã, porque naquele poema, é um poema assim, totalmente não machista. Ele fala que a estrela da manhã, ele quer a estrela da manhã, ela pode ir com todos que ela quiser e depois ficar com ele, que ele não se importa. É um poema muito bacana, eu acho muito bonito, muito tocante. Um outro que eu gosto muito é da Teresa. A primeira vez que vi Teresa, ele começa assim, que ele fala de um apaixonamento. Do Porquinho da Índia, que ele fala que o Porquinho da Índia foi o primeiro amor dele. Eu acho que todos esses poemas estão aqui, porque aqui tem Estrela da Manhã no título e Libertinagem, né? Então você vê que é um livrinho fininho, mas eu acho que aqui eu marquei os meus principais. Eu gosto muito dessa singeleza. E essa singeleza não quer dizer coisa fácil. O simples não é fácil, hein? Não confunda. Não pense que uma coisa complexa é difícil e é mais valiosa. Às vezes, muitas pessoas, principalmente os artistas plásticos, os pintores, eles vão até o complexo para depois retornar ao simples. É o que o Picasso faz, Paul Klee faz, é o que Mondrian faz. Então, são pessoas que conhecem o complexo, mas buscam a essencialidade. Quem lida com arte, né, isso é muito comum para quem lida com arte. A volta, a essencialidade, é o simples para estar tudo ali, o conciso, a ideia de concisão. Usar o mínimo possível para dizer tudo que é preciso. Dizer por meio de uma escultura, de uma pintura ou de um poema que seja. Walt Whitman. Eu acho que eu não citei no vídeo dos meus poemas favoritos, mas o Walt Whitman é um grande poeta. Eu tenho aqui essa edição da Martin Claret, que não é todo mundo que gosta dessa editora. Eu, inclusive, algumas traduções eu fiquei meio assim. Mas este livro aqui
esta tradução aqui, deixa eu até ver quem é o tradutor, Luciano Alves Meira, essa tradução tá boa. Por que eu estou dizendo que está boa? Porque eu cotejei alguns poemas com o original e eu percebi que tá bom, embora seja da Martin Claret, não é todo mundo que gosta. E o Luciano é poeta, é aquilo que eu já falei pra vocês. Pra traduzir poesia tem que ser poeta, né? Não tem jeito. Porque o Walt Whitman é incrível. Porque ele é o poeta da modernidade, assim como Baudelaire. Ele anuncia a modernidade, ele anuncia lá no começo do século, fim do século XIX, ele anuncia a modernidade. Ele parece que era bissexual, ele traz essa bissexualidade para a poesia dele, ele fala que ama homens e mulheres, ele ama a humanidade. Tem um poema aqui, Eu Canto o Meu Próprio Ser, acho que é o primeiro desse aqui. É um poema incrível, ele tem um verso que ele fala, eu canto o homem moderno, eu canto. Então o Walt Whitman ele trouxe para a poesia algo muito diferente do que tinha até então. A quebra com a forma ele também trouxe, não estou dizendo que ele foi o primeiro, mas ele foi um dos grandes idealizadores desta quebra, dessa ruptura. Os temas tratados também pela poesia. Tem um poeta muito conhecido nosso que é tributário de Walt Whitman, Fernando Pessoa. Eu acho até que a questão dos heterônimos de Fernando Pessoa deve muito ao Walt Whitman. Essa questão da pluralidade do ser. Ser isso, mas ser também aquilo. De não se ater a algo apenas, a um papel, a uma percepção, a um gosto. Walt Whitman ele é muito conhecido por conta do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Porque lá naquele filme tem aquela cena em que o aluno sobe à mesa, instigado lá pelo professor, e fala, ó capitão, meu capitão. Aqui tem esse poema, ó Captain, my Captain. É um poema do Walt Whitman. E este poema ele fez em homenagem a Abraham Lincoln, quando o Lincoln morreu. Por quê? O Lincoln, antes de morrer, acho que teve um sonho. E um sonho premonitório, disse que ele estava no comando de um navio e houve um acidente, não sei o quê. Que era já uma metáfora do que ia acontecer, né? Ele estava lá liderando a questão da libertação dos escravos, depois, enfim, ele é assassinado. Então, um pouco antes, ele teve esse sonho que explica isso. Depois, o Whitman fez um poema, né? A Captain, my Captain, é capitão de um navio, com base no sonho do Lincoln. E, inclusive, acho que no cerimonial, ou logo depois da morte do Lincoln, funeral e tudo mais, ele faz uma declamação pública, tem um evento lá. E eu fiz um post sobre isso, que eu falo disso, aí tem lá até o convite para o evento. Eu vou deixar o post aqui embaixo para quem se interessar, eu conto essas coisas. Então, o Whitman, ele era um poeta também da imanência, né? Por tudo isso que eu estou falando, pelos temas que ele traz para a poesia dele, ele é um poeta da imanência, não é aquele que só fica na contemplação etérea das coisas. Ele é um poeta da imanência, até mesmo da militância, até mesmo pelas suas preferências, seu estilo de vida, tudo mais. Ele influenciou muitos outros poetas. Ele é um dos queridos também do Ezra Pound, não é por acaso, hein? Então, dos poemas conhecidos dele é Eu Canto Meu Próprio Ser, eu acho que ó, Captain, my Captain são os dois mais conhecidos. E o meu queridíssimo Baudelaire. Por que queridíssimo? Porque quando eu falo dos meus poemas favoritos, eu falo de um poema do Baudelaire. E eu fiz O Que Esperar de Baudelaire, vou deixar aqui também. E lá eu conto um pouco a história e explico por que ele é meu favorito. Então, os dois grandes livros dele. Ah, deixa eu voltar aqui, esqueci. O único livro do Whitman é esse aqui. Aqui tem tudo que ele publicou, Folhas de Relva. Aqui tem tudo que ele publicou em poesia, certo? Agora voltando para Baudelaire. Os dois livros, grandes livros dele, de poesia. Os meus estão em francês, As Flores do Mal e Pequenos Poemas em Prosa. Né? Não preciso falar que aqui está em prosa e aqui está em poesia, mas os dois são livros de poema. Por que eu gosto do Baudelaire? Porque acho que eu me identifico muito com ele. O Baudelaire, ele era uma pessoa que adorava andar pela cidade, flanando, reparando. Ele é um poeta que anunciou também a modernidade. Ele e o Whitman, hein? Ele, simbolista, ele trouxe muita sinestesia, muita subjetividade e objetividade ao mesmo tempo para a poesia.
essa questão sinestésica. O poema Correspondência representa isso muito bem. Esse poema é emblemático. Ele trata a natureza de maneira animada, então ele mistura muito essas figuras de linguagem para causar esse efeito de subjetividade em coisas que não são subjetivas, em coisas objetivas. E ele tem uns poemas que são os meus favoritos. E ele era uma pessoa que gostava também do cotidiano. Ele gostava da imanência, gostava do cotidiano, mas olhava tudo com estranhamento. Ele era muito saudoso do passado. Ele não estava gostando daquele ritmo frenético, né, da Paris do final do século XIX, com o metrô e tudo mais. Ele não estava gostando daquilo. Então ele é um dandy, uma figura assim, fora de época ali naquele momento. E ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele é crítico, acho que é por isso que eu me identifico com ele. Eu não sou dandy, mas eu gosto muito do passado, eu gosto muito de reparar as coisas, eu sou muito crítica. E eu gosto muito de algumas coisas que ele produziu. Um dos poemas mais famosos dele é esse, Correspondência. O outro, O Albatroz, por quê? É o poema em que fala da situação do poeta na modernidade. Ele compara o poeta a um albatroz, uma ave gigante que é senhora dos céus, né? Tem o domínio completo, majestosa, mas quando está na terra é totalmente desajeitada, anda desajeitadamente, como o poeta. O poeta, se ele é trazido para as coisas concretas, objetivas da realidade, ele sofre. Por quê? Porque tem uma sensibilidade muito grande. E por que esse poema é tão importante? Porque a gente sabe que o primeiro embate da burguesia não foi com as classes proletárias, não foi com os pobres. O primeiro embate da burguesia foi com os artistas, principalmente com os poetas, que tinham muito valor na época. Só que para a burguesia, poeta é inútil. E é inútil mesmo. Só que quando eu estou falando de inutilidade, eu estou falando em termos econômicos. Em termos econômicos, um poeta é inútil. Por quê? Porque ele não gera bem, né? A poesia, a filosofia, elas são inúteis. Por quê? Porque elas não têm uma finalidade expressa, não é para uma outra coisa produtiva, comercializável. Poesia, filosofia, essas coisas todas são para a formação. Formação do ser, um fim em si mesmo, ela não tem um fim para além, é para a formação. Tudo que é para a formação, pensem que educação, arte, essas coisas todas até hoje, não há muito investimento nisso, pelo menos não no Brasil. Por quê? Porque são áreas que não trazem retorno econômico, o que é uma bobagem. Não trazem retorno econômico à primeira vista, só trazem retorno econômico, e mesmo assim não é garantido, a longo prazo. Uma pessoa com uma boa formação, ela é capaz de contribuir muito com o desenvolvimento do país, mas não traz um retorno imediato, certo? Não traz esse retorno imediato, então é inútil para uma mentalidade burguesa capitalista. Então esse poema, O Albatroz, ele expressa essa condição do artista, do poeta naquele momento. Outro poema que é muito famoso é A Uma Passante, que ele expressa toda a questão da modernidade ali. Ele fala de um encontro de um cara com a passante que ele vê rapidamente, mas o ritmo da cidade, o burburinho e tudo faz com que eles só se vejam e passem um pelo outro. E o fim desse poema é muito legal, porque, pelo menos na tradução em português que eu li, tem uma tradução que termina assim: eu que a teria amado, ela que o sabia demais. Ou seja, se fosse em outra situação em que houvesse mais tempo, que não tivesse um ritmo tão frenético, eles poderiam ter se relacionado. Então assim, olharam a passagem e o ritmo daquele momento, pense naquele momento, imagine hoje, o ritmo daquele momento fez com que eles se perdessem um do outro. É um poema, assim, pra mim, altamente magético, porque quando eu lembro desse poema, já me vem a imagem da passante, como se eu a conhecesse. Eu tenho a impressão que parece que eu vi um filme sobre esse poema, porque me vem imagens, eu vejo uma mulher, o tornozelo dela, burburinho, o trem, é impressionante como as imagens se formam na minha mente ao lembrar desse poema. Mas qual é o meu poema favorito do Baudelaire? Embriagai-vos, que está aqui na prosa. Embriagai-vos. Quando eu quero apresentar Baudelaire para uma pessoa, quando eu quero que alguém goste de Baudelaire, eu mando esse poema. Normalmente as pessoas gostam. Embriagai-vos de quê? De música, de poesia, de virtude, do que achar melhor.
Este poema já foi traduzido como Embebedai-vos, mas eu gosto mais de Embriagai-vos, é mais poético. Tem boas traduções desse poema, eu já vi algumas. Eu não indico diretamente porque eu não tenho aqui, vocês sabem que as minhas edições estão em francês, eu já falei pra vocês. Se vocês puderem, poesia, poema, leiam no original, se puderem, é óbvio, né? Ou então tentem descobrir boas traduções, porque senão a gente perde muito do poema. E Embriagai-vos é o meu poema favorito dele. Ele fala que é preciso estar sempre embriagado. É o que há. Pronto, o que mais de Baudelaire? Bom, o Mal Vidraceiro também é outro bem legal, já falei dele, que ele escracha lá um vidraceiro que tá pondo vidro transparente. E ele briga, fala, tem que pôr vidro colorido, porque a gente precisa ver a vida com mais beleza, de uma outra maneira, né? Ou seja, o estranhamento dele com o desenvolvimento, com modernidade e tudo mais. Rilke, Rainer Maria Rilke. É engraçado que eu achava que o Rilke era alemão, porque ele escrevia em alemão, mas depois eu descobri, quando eu fui para a República Tcheca, que ele era tcheco. Bom, mas ele escrevia em alemão. É quando também a República Tcheca estava ali sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Por que eu gosto do Rilke? Porque ele é o poeta do detalhe. Ele descreve coisas que a gente acha que não são possíveis, passíveis de serem descritas. Tem dois poemas dele que eu gosto muito. É A Dançarina Espanhola, ele descreve o átimo, assim, parece fácil. E A Pantera. A Pantera, quem assistiu o filme Tempo de Despertar com o Robin Williams e o Robert De Niro, é um filme antigo. Robert De Niro é um médico de um... se é sanatório, de uma clínica lá e quer testar uma droga. Naquele filme tem o poema em off. Robin Williams vai para acho que um zoológico, tem a pantera lá na jaula e ele está querendo decidir se aplica a droga que ele desenvolveu para despertar os pacientes daquele estado letárgico. Ele está nesse conflito e aí ele vê a pantera enjaulada, doida para sair, e aí a gente já faz uma metáfora. Os pacientes também enjaulados naquele corpo, de maneira a não expressar sua potencialidade. A gente ouve o poema em off, que é o poema A Pantera. Eu também fiz um post sobre isso, associando aquele poema, Jardin des Plantes, Paris, trecho do filme. Vou deixar aqui o post para vocês entenderem melhor essa passagem. É um poema que eu gosto muito também, altamente imagético, quando ele descreve essa parte da pantera ao se movimentar, os círculos concêntricos, não sei, altamente imagético. Eu acho que o Rilke é mais conhecido no Brasil por conta do livrinho dele, Carta a um Jovem Poeta, que é um livro muito bom. E a partir desse título a gente já viu vários outros, né? Carta a um Jovem Psicanalista, Carta isso, aquilo. Ou seja, usaram o título e mudaram o que quiseram. Este aqui é Elegias de Duina. É de poemas, é bilíngue também, né? Tá em alemão e português. É belíssimo. E Rilke é um poeta que eu recomendo. Se vocês não conhecem muito, leia alguma coisa dele. Quem gosta de poesia, eu acho que vai gostar, certo? Drummond, meu poeta favorito, poeta brasileiro favorito. Eu acho que poeta estrangeiro favorito é Baudelaire. O brasileiro favorito pra mim é o Drummond. Por que eu gosto do Drummond? Porque ele é muito versátil, porque ele faz poesia de ótima qualidade. Eu tenho um amigo que fala... nossa, mas o Drummond é muito hermético. Eu falei, nossa, você pega poema como Quadrilha, fulano que gostava de Beltrano, não gostava de Ciclano, que não gostava de ninguém. Qual é a dificuldade disso? Ele tem poemas mais difíceis? Tem. Por quê? O Drummond viveu muito, né? Eu lembro quando ele morreu, não faz muito tempo. Ele viveu muito, ele passou por muita coisa. Não dá para um poeta, principalmente um poeta com muita sensibilidade, passar por fases complicadas da vida e continuar igual. Ele vivenciou aqui, né, do Brasil, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Este livro, A Rosa do Povo, tem os poemas pesados dele, né, que fazem referência à Segunda Guerra Mundial. Tem poema que ele fala que é tempo de partidos, tempo de homens partidos, né, e vários outros poemas voltados para a guerra. Esse é um dos melhores livros de poesia dele. Claro, Enigma também é muito bom. Mas ele tem alguns outros poemas que são mais difíceis, mas eu não considero hermético, não considero Drummond hermético.
A Máquina do Mundo é um poema que dá um pouco de trabalho para interpretar. Eu já falei desse poema por aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre ele, porque é um poema muito bom. Ele é considerado um dos melhores poemas brasileiros e é muito bom mesmo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com intertextualidades, né? Os Lusíadas, Divina Comédia, a Máquina do Mundo, porque a Máquina do Mundo aparece nesses outros poemas, né? Do Dante e do Camões, e também tem o Haroldo de Campos, que depois fez também sobre a Máquina do Mundo, né? E é um poema que tem um eu lírico que recusa, um eu lírico que buscou, e depois recusou quando ofertaram o que ele buscou, né? Eu acho que eu já falei dele em algum vídeo, acho que no primeiro vídeo sobre recusa, se vocês quiserem eu posso fazer um outro. É um poema muito bom, porque o Drummond tem essa questão de uma busca pela compreensão, uma busca existencial que a gente já vê lá na Pedra no Meio do Caminho. E a gente vê na Máquina do Mundo. Bom, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso. Ele tem poemas que eu acho divinos, porque no Drummond tem tudo. Eu ainda preciso fazer um vídeo sobre semântica e vou usar um poema do Drummond para explicar semântica. Então, você vê que ele usa e abusa da semântica, da precisão do significado das palavras. Ritmo, rima quando quer, recursos fonéticos, de tudo. Ele sabe utilizar todos os recursos e utiliza muito bem. Tem poemas super fáceis, tranquilos, tem poemas mais pesados, tem poemas difíceis com essa busca existencial. E é uma pessoa que você percebe que se ele não fizesse poesia, o que ele faria? Você percebe que a poesia tá nele. Dá a impressão que ele não conseguiria viver bem de outra maneira fazendo outra coisa. Isso a gente percebe essa característica em pessoas que fazem muito bem o que elas fazem. Porque parece que a pessoa respira aqui. Drummond é fenomenal. Os poemas dele que eu mais gosto, A Máquina do Mundo, Poderes Infernais também, que eu já até citei em outro vídeo, acho que no vídeo dos meus poemas favoritos. E tem vários outros, Balada do Amor, através dos anos, sei lá, esqueci o nome. Tem vários outros. Eu já analisei o poema dele, acho que no blog, vou deixar aqui o poema dele que eu analisei. Eu lembro que eu tirei 10 naquela análise, é uma análise que eu fiz para faculdade. Fernando Pessoa, como eu já falei, Fernando Pessoa é tributário do Walt Whitman. Essa questão dos heterônimos não é por acaso, né? Eu acho que o Whitman o ajudou muito a compor o que ele compõe. Tanto é que ele tem um poema que ele dedica ao Walt Whitman. Qual o heterônimo dele que eu gosto mais? Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos. Eu gosto de todos, porque cada heterônimo dele tem uma personalidade, digamos assim. O Ricardo Reis, que acho que é o engenheiro, né? Os poemas são mais engenhosos, um pouco mais difíceis. O Alberto Caeiro é mais bucólico. E Álvaro de Campos também tem, até esqueci a característica desse aqui. Faz tempo que eu não leio esses poemas aqui. O que eu li do Fernando Pessoa mais recentemente foi Mensagem. Mas eu amo Fernando Pessoa. E eu posso fazer um vídeo só sobre Fernando Pessoa, falando de alguns poemas dele. Declamar poesia eu sou péssima, sou melhor analisando do que declamando, mas aí eu posso destacar, porque tem muitos poemas dele, e eu não quero nem citar muita coisa aqui para não cometer injustiça, mas se vocês quiserem, depois eu faço algo à parte falando, né, porque só que a gente tem 3 heterônimos, fora os poemas que ele publicou como Fernando Pessoa mesmo, né. E essa versatilidade eu gosto muito. É como o Drummond. O Drummond não tem heterônimos, mas tem fases diferentes. Aqui o pessoal não há que se dizer fases, porque ele tem personas, né, diferentes. São personas que ele arrastou assim por boa parte da vida e com característica, formação. Cada um desses heterônimos tem uma formação, né? Um é engenheiro, o outro é, sei lá, pastor. E é muito curioso porque parece uma pessoa mesmo, uma personalidade ali, um perfil que publica aquele tipo específico de poesia. É muito legal, tem muita coisa de qualidade, não preciso nem falar, certo? Este vídeo já está longuíssimo, certo? Era só para indicar os poetas que eu adoro. Não me lembro se deixei, agora eu não sei se eu deixei algum de fora. Não apareceu nenhuma mulher, né? Mas enfim. É que eu peguei os mais mesmo que me agradam, né? Se eu
tivesse que parar, pensar, escolher 10, eu chegaria em mulheres. Tem a Dália Prado, por exemplo, que eu gosto bastante. Mas assim, os mais da minha preferência são esses mesmo. Aproveitando, eu gostaria muito que vocês me indicassem, me apresentassem alguns poetas que vocês gostam. Eu adoro conhecer poesia nova, poetas novos. Eu adoro entrar em contato com a sensibilidade direta de outra pessoa. Então, por meio da poesia, isso é muito fácil. Então, eu queria que vocês me indicassem poetas que vocês gostam, poetas que eu não citei aqui, ou vocês podem citar esses, o que vocês gostam mais deles, enfim. Poesia é algo muito fácil da gente intercambiar, né, essas preferências, os poemas e tal, porque a gente tem acesso fácil hoje em dia com a internet. Se vocês me indicarem um poeta, eu vou pesquisar, eu vou achar alguma coisa dele que me interessa, com certeza. Tá bom? Então me indiquem, falem do que vocês gostam mais desses aqui e a gente continua a conversar, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais do Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e curta o vídeo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.